nos dias de Abraão. E Isaque foi a Abimeleque, rei dos filisteus, até Gerar. E o Senhor apareceu a ele e lhe disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te direi. Peregrina nesta terra, e eu serei contigo, e te abençoarei, pois a ti e à tua semente eu darei todas estas regiões. E eu farei o juramento que jurei a Abraão, teu pai. E eu farei tua semente multiplicar como as estrelas do céu. E darei a tua semente todas estas regiões. E em tua semente serão abençoadas todas as nações da terra. Versículo de número 5. Porque Abraão obedeceu a minha voz, e guardou minha ordem, meus mandamentos, meus estatutos e minhas leis. Os irmãos podem se assentar. A irmã Maria falou sobre a obediência, de Abraão. E Deus colocou no meu coração, irmãos, aqui é assim. Nós vamos falar um pouco sobre Isaías. Isaac. Algumas características dele para nós, não somente para os jovens, mas para todos nós. Isaac, para que ele conseguisse obter a promessa, ele teve que se sujeitar a alguém. Assim como a irmã Nailde falou sobre o sacrifício de Abraão ali, Isaac, ele cresceu e andou juntamente com seu pai. E juntamente com o seu pai, ele aprendeu muitos valores. E esses valores que ele adquiriu durante a sua mocidade, ele vai utilizar ela aqui, depois de adulto. Algo que me chamou bastante atenção, irmãos, eu até tenho um tema, eu não vou nem citar esse tema, eu vou, da forma que Deus está mandando, eu vou falando. Essa terra, para que os irmãos compreendam, vamos estar recapitulando a história de Abraão. Abraão, anteriormente, ele era Abrão. Deus chega, vira para ele e fala: olha, sai da tua terra e do meio da tua parentela, que eu enviar-te-ei para a terra que eu vou te mostrar, ou seja, sem rumo, sem destino. E acontece, ele pega, se prontifica e obedece. Irmãos, Abrão, ele tinha tudo para não obedecer. Vamos ser sinceros. Por quê? Quando nós estudamos mais um pouco a fundo, nós vemos que Abrão, ele tinha riqueza naquela região, naquele determinado lugar. Ele era de família rica. E ele simplesmente levanta e vai e parte. Só que durante essa trajetória, ele veio obedecendo a Deus. Só que chega num determinado trajeto da sua caminhada, para ser mais específico, Egito, ele pega e desobedece a Deus. Porque a ordem era: não desça para o Egito. Mas, irmão, o que significa esse Egito? Egito é aquele momento, eu estou de frente com Deus, Deus quer conversar comigo e eu quero sair. Eu quero fazer outra coisa. Ele pega e vai. Olha o tamanho do risco que Abrão corre em perder a sua própria família dentro do Egito. Ele vai, entra, vira para Sarai e fala assim: olha, quando eu chegar lá, você é minha irmã, porque senão eu vou morrer, eles vão me matar. E ele vai, a Sarai aceita e concorda. E juntos vamos. E eles vão para o Egito. Chegando lá, Abimeleque se interessa por Sarai e leva. Olha o tamanho do perigo
de entrar numa prova de outra pessoa. Deus pega, traz aquelas doenças ali para eles. Mas Deus também já pega e alerta ele, Abimeleque. Abimeleque pega Abraão e tira. Fala, olha, vai embora, tá com seu estranho, vou levar todo mundo, ninguém vai pôr a mão em você. Mas vai embora para lá. E Abraão pega, intercede a Deus, Deus vai, cura Abimeleque, restaura tudo. E ele vai embora. Segue seu caminho. Durante a sua caminhada, Deus vem sempre trabalhando, concedendo, mediante a quê? A obediência. Assim como ele obedeceu, ele saiu da terra dos parentes dele, dali e foi, essa viagem desse destino sem rumo, ele seguiu obediente a Deus. Morreu na sua boa velhice, e aqui nós deparamos juntamente o seu filho, Isaac, no mesmo cenário. Só que, irmãos, quando nós olhamos essa terra aqui, que neste momento está em fome, é a terra que Deus prometeu a Abraão, a terra que emana leite e mel, tem tudo. Era para ser o quê? Uma terra próxima. Mas aquele momento estava uma crise econômica se instalada naquela região. Por que principalmente esses dois personagens são citados nessa mesma passagem, nesse mesmo local, nesse mesmo Egito? Egito, na época, ele era considerado a maior potência. Tinha tudo. Ou seja, a pessoa quisesse algo, ela saía de qualquer lugar da região e descia para o Egito. Então, Egito tinha tudo, mas Deus não queria. É tanto que no princípio Deus já vira, o Senhor aparece a ele e disse: não desça ao Egito. Por quê? Isaac olhou para a terra não estava nada, não tinha nada. Mas Deus já de imediato, primeira vez que Deus fala com Isaac, não vá para o Egito. Irmãos, dentro desses 5 versículos, eu tirei algumas palavras para que os irmãos compreendam. Esse texto aqui, eu consegui extrair sobre obediência, a suma importância da obediência. Ela começa em Gênesis, no livro de Gênesis, ou seja, para ser mais específico, no Éden. Por quê? A obediência, ela nos leva a longos caminhos juntamente com Deus. Já a desobediência, ela vai nos levar também, só que numa vida de sofrimento, numa vida de dor. Para que os irmãos compreendam, obedecer a Deus implica colocar fé nele. Maior exemplo de obediência, Filipenses 2,8, diz assim: e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. E esse versículo ele nos traz Jesus Cristo. Ele orou ao Pai: Senhor, se for possível, passa de mim este cálice, mas que não venha a ser feita a minha vontade, e sim a do Senhor. Irmãos, obedecer a Deus vai ter momentos que eu vou ter que largar aquilo que eu quero fazer, aquilo que eu gosto de fazer. Aqui nós aprendemos bastante. Isaac, além de ele obedecer, ele ouviu a voz de Deus. Eu quero destacar alguns fatores mediante a essa obediência dele. Em momento de crise, nós somos desafiados a lutar pela própria sobrevivência. A fome forçou Isaac a sair da terra
de onde ele se encontrava, para buscar passagem ao longo da planície costeira a leste do mar Mediterrâneo. Ou seja, Isaac estava num lugar ótimo, lugar top, tinha tudo. Mas Deus pega e tira ele lá e leva para um lugar onde não tem nada. E de vez em quando Deus faz isso com a gente. Por quê? Quando eu estou parado em um único lugar, eu estou vendo tudo está palpável, ou seja, é possível pegar, quando que eu vou usar a minha fé? Sendo que a fé é o firme fundamento daquilo que não se vê. Ou seja, se eu estou vendo, está fácil. Eu posso correr atrás, eu vou atrás, eu vou fazer. E o negócio vai acontecer. Mas quando Deus pega e tira e coloca num lugar onde a gente olha, só vê areia, não vê nada, conhece o terreno e fala assim, gente, aqui é só Deus. E realmente é só Deus. Mas só que algo que ele pede para mim e para você é que eu e você, nós temos que dar o primeiro passo. Assim como o Wesley falou. Assim como o Nicolas falou. Não é Deus que se distancia. É eu. Errei, eu vou me afastando. Porém, Deus ele continua parado no mesmo lugar. É tanto que a palavra do Senhor, ela nos ensina que devemos voltar aonde nós caímos. Irmãos, isso é muito sério. Deus já está me levando para o outro lado. Amém. A crise cerca por todos os lados. Ele está enfrentando um problema real, grave e aparentemente insolúvel. Foi assim como eu disse. Ou seja, ele estava de frente a algo que totalmente inviável. Mas a semente não germina, a terra se transforma numa cova de morte, em vez de um cenário de vida. Só que Isaac, algo que me chamou bastante atenção em relação a Isaac. Isaac ele sai, ele vai, ele não para diante da terra e fala assim, nossa Deus, mas para que você foi me trazer para cá? Pelo contrário, ele pega e lança a semente. Ele vai para o plantio. Se Deus levou para lá, levou ele para plantar, prometeu para o pai dele, porque ele foi um filho obediente não somente a Deus, mas também a seu pai, Abraão. Ele não ficou lamentando, questionando ou até mesmo murmurando. Pelo contrário, ele saiu e foi encontrar com Abimeleque. Porque, ou seja, ele estava numa terra que não era dele. Ele foi pedir autorização para começar o seu plantio. Amém? Eu não sei qual é a crise que você está enfrentando. Mas uma coisa eu sei. O Deus a qual eu sirvo, ele abre o mar em meio ao deserto. Eu tenho toda a convicção, eu falo com toda certeza. Nós servimos um Deus vivo. É um Deus que fala e cumpre. É um Deus que fala e faz. Só que uma coisa que eu e você devemos aprender é que não é no teu tempo, é no tempo dele. A hora vai chegar? Vai. A prova vai vir? Vai. Mas qual que é a posição que eu tenho que ter? Manter de pé. Fazer. Mandou, vou lá e faço. É bom? Eu vou. Porque é Ele que está falando. É Ele que é o dono da minha vida e da sua vida. Irmãos, eu não sou nada sem Deus. Porém, Ele é tudo sem Deus. No dia que nós colocarmos isso na nossa mente, nós vamos ver que servir a Deus é algo sério. Obedecer a Deus é algo sério. Irmãos, todos os patriarcas, todos os personagens da Bíblia que obteram vitória, eles vieram mediante a obediência. A palavra do Senhor, ela nos ensina que 1 Samuel, Deus fala através do profeta Samuel ali juntamente com Saul. Saul não espera, desobedece, não vai lá e apronta mais coisas, vai lá, prepara sacrifício, ou seja, fazendo tudo errado.
Deus envia o profeta lá só para dar um recado para ele. Eu vou até citar um versículo para que os irmãos compreendam. 1 Samuel 14,16. Diz assim a palavra do Senhor: o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o Espírito maligno, vindo da parte do Senhor, o atormentava. Resultado da desobediência. E quando nós vamos para o Novo Testamento, nós vemos várias passagens alertando quem? Juventude. Sendo que obediente a pai e mãe. Aí quando paramos para a nossa vida circular, no nosso dia a dia, nossa, aconteceu um acidente com fulano que o menino veio a óbito. Mas será que ele está fazendo a vontade do pai? Meu filho não vai por essa rua é problema. Está bem? Na crise não podemos buscar atalhos, ou até mesmo fugir. Pode ser perigoso. Isaac, aqui no versículo 2, ele já foi exortado no princípio. Por quê? Qual que é a vontade nossa como seres humanos? O problema chegou, é virar as costas. Não, moço, deixa esse negócio aqui para lá, deixa para o outro, passa para frente. Não. Se Deus nos colocou, Deus nos deu a oportunidade para fazer, vamos fazer. Vamos para cima, vamos resolver. Algo que eu aprendi durante esse período meu de caminhada com Cristo foi que toda aprovação que Deus nos concede, junto com a aprovação, vem a solução. Por que nós não enxergamos? Nós olhamos para os sinais, os sintomas, mas nós esquecemos do principal, que é acreditar na promessa que foi feita. Porque do mesmo jeito que ele fez a promessa, ele vai cumprir. Amém? E aqui, Abraão, seu pai, desceu para o Egito, onde quase perdeu sua família. Essa passagem se encontra em Gênesis 12, do 11 ao 20, que foi o que eu citei no começo. Isaac, ele foi tentado a descer ao Egito. Por quê? Lugar de fartura, lugar de riquezas, coisas fáceis, coisas rápidas. Queremos soluções rápidas, fáceis e sem dor. Devemos tomar bastante cuidado quando desobedecemos a Deus, pois podemos pagar um alto preço. Irmãos, existem alguns tipos de provas. Eu estava estudando. Tem aquela que Deus me pega e me leva para dentro dela. Mas só que depois, quando eu passo por ela, eu tenho aprovação. Tem aquela prova que eu mesmo vou por conta própria. Irmãos, para não entrar nesse tipo de prova, e o mais interessante, quando se está lá dentro, vira e põe culpa no diabo. Nossa, o capeta aprontou comigo aqui que só você tem. Será? Porque assim como a pastora, não foi a pastora que citou, não. Assim como está escrito na palavra de Deus, no livro de Jó, Satanás ele só vai tocar, ele só vai mexer na minha e na sua vida mediante a autorização de Deus. Então, assim, querendo ou não, irmãos, há momentos, as próprias provas, nós procuramos com as próprias mãos. Sendo que Deus manda nós irmos para a esquerda e nós queremos ir para a frente, ou ir para a direita. Aí chegamos lá, preparamos com um grande muro e devemos fazer o quê? Retornar, retroceder, voltar atrás e reconhecer e realmente fazer errado. Amém? Eu quero ler um trecho aqui do livro que eu estava lendo, um nome em inglês, é o Warren Wiersbe, que diz assim, quando diz que o lugar mais seguro do mundo é dentro da vontade de Deus, pois a vontade de Deus
nunca nos conduz a um lugar em que sua graça deixe de prover o que necessitamos. A incredulidade pergunta: como posso sair dessa situação? Enquanto a pergunta da fé é: o que eu posso aprender com essa situação? Por isso, ou seja, Deus nos concede a prova, junto com a prova está a bênção, está a vitória, está a solução. O que devemos fazer? Não olhar para o problema, olhar para Deus. Orar a Deus. Senhor, é da sua vontade isso que está acontecendo hoje na minha vida? Ele vai responder. Se não é da vontade dele, ele também vai falar. Amém? Na crise, precisamos tirar os olhos das circunstâncias e pô-las nas promessas de Deus. Essa foi a primeira vez que Deus aparece a Isaac. Da primeira vez que ele apareceu, já deu uma ordem. Ou seja, é para obedecer. Então, irmãos, é tempo de ser orientado pelas promessas de Deus e não pelos prognósticos pessimistas. Porque temos momentos em nossa vida que nós estamos agindo da seguinte forma: eu vou fazer aquilo ali, só que o principal eu não faço, que é o quê? Eu vou perguntar para Deus. Eu vou lá na rede social e faço assim: preciso construir isso. Será que dá certo se eu fazer isso? É o contrário. É dobrar os joelhos, boca no pó, pedir orientação divina, orientação de Deus. Por quê? Aquilo que vai acontecer, quem vai dar é Deus. Às vezes, aquela pessoa que nós pedimos essa orientação, o que pode acontecer? Ela tentou uma vez e não deu certo. Mas ela não sabe qual é o verdadeiro propósito de Deus para a sua vida. Se Deus tem esse propósito na sua vida, é só fazer. Deus vem e vai dar o crescimento. É o que vemos a partir do versículo 12, aqui no capítulo 26 de Isaías. Ele vai, ele planta, e mesmo sabendo que terra seca, impossível, ele foi e fez o plantio, e Deus honrou ele. Ele pegou o que teve. A palavra de Deus, ela nos ensina que ele teve seio para uma semente. Então, ou seja, ele prosperou abundantemente somente no plantio. E quando vamos mais à frente, nós vemos que Abimeleque, ele fica com medo dele. Ou seja, não, peraí, o homem já prosperou muito, o homem está próspero, não dá. E Isaac, ele não para, ele continua. Aí agora ele vai usar a técnica que ele aprendeu com o pai dele no passado, que é o quê? A desentulhar poços. Ele vem desentupir os poços e os filisteus vêm atrás, tomando. Ou seja, Isaac vem fazendo o certo e ele pega e vem acolhendo. Só que é algo que me chama bastante atenção sobre Isaac. Isaac, no momento algum, ele bateu o pé no meio dos filisteus, mediante a essas perdas desses poços. Pelo contrário, ele levantava, virava as costas e saía. E ia furar o meu poço. A palavra, a Bíblia, ela não relata a quantidade, mas quando nós buscamos mais um pouco a fundo, nós vemos que são 7 poços que ele fura, além dos que o pai dele já havia furado e os filisteus haviam furado. E quando ele começa a furar, ele lembra, ele se torna um dos maiores furadores de poços. Ou seja, naquela região desértica, quem tinha água era rico. Porque, ou seja, ele podia suprir a necessidade de muitos. E ali, Isaac, ele pega e prepara, cria, faz um poço, da onde surgem águas sem parar.
Então, irmãos, o que Deus colocou no meu coração através dessa palavra? Que nós venhamos hoje, 10 de dezembro, assim como o José Luiz disse também, o ano já acabou. E eu disse também na escola do de manhã, o ano praticamente acabou. Da agora em diante, o que devemos fazer é o quê? Parar, refletir o que eu não consegui fazer desse ano para Deus, eu posso melhorar e buscar para fazer no ano. Porque a obra dele, ela conta comigo e com você. Então, ou seja, o ID de Cristo, ele é dessa forma. Mas antes de nós irmos, nós devemos o quê? Nos capacitar para poder estar preparado para o que vai acontecer lá fora. E onde que nós nos preparamos? Dentro da casa do Senhor. Leitura da palavra, oração e jejum. Irmãos, essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração para trazer para a sua igreja. Eu quero contar um rápido testemunho que como que é o trabalhar de Deus. Irmãos, no último culto da liderança dos jovens, nós trouxemos uma missionária de fora, né, que era até conhecida do José. E Deus havia falado em meu coração que era para mim trazer a palavra. Só que eu já havia combinado com o José já havia fechado com a preletora. Eu peguei e falei, amém, já fechou, já está tudo organizado. Se Deus permitir de mim trazer a palavra, eu vou deixar tudo organizado. Vou ficar no stand-by, pronto, aguardando. Amém. Uma semana após, Deus fechou tudo. Irmãos, não está entendendo? Fechou tudo. Fechou assim. Tanto que eu conversei até com o Duda, a loja que eu tinha uma plataforma, perdi. Mas tudo, não, travou, lacrou. Meu Deus, eu estou na campanha, tudo, e eu sem entender o porquê. Eu falei, Senhor, o que está acontecendo? Tem alguma coisa que está impedindo. Mas o quê? Aí buscando, numa quarta-feira, nós, depois do término do culto, da missionária Cleves, aí nós fomos orar aqui. Deus usa uma missionária para falar para mim, busca-me na palavra. Vamos mais um pouco, eu disse mais ainda na palavra. E nada de porta aberta. Nada. Pelejando, tentando. Por fim eu falei assim, olha, eu já entendi que não é por minha força. Não vai adiantar, eu posso tentar fazer o que for. Não vai abrir. Eu vou fazer ao contrário. Eu vou sentar, ler a Bíblia e vou descansar. Por quê? Só eu que estou sofrendo. Deus está tranquilinho, só vendo, eu tentando exterminar. E de 2 semanas para cá, nós orando, Deus falou no meu coração. Leva a minha palavra. Tanto que essa palavra sobre Isaac, ela já se encontrava preparada há 45 dias atrás. Aproximadamente 45 dias de porta fechada. Eu brinquei com a minha esposa, mas meu bem, eu sou capaz até de pegar esse carro, tentar vender pelo menos uns R$2.000 para me sentar. Eu sei que não vai. E quando Deus fecha, Deus fecha. Quando Ele vai abrir, Ele abre. E pronto, ninguém fecha. E para a honra e glória de Deus, de 2 dias para cá, normalizou tudo, voltou tudo ao normal, como se nada tivesse acontecido nesse intervalo dos 45 dias. Então, outra confirmação de Deus, porque o Nicolas disse
Mas só que vai depender do que eu vou tentar usar para não ir. Eu aprendi. Vai, vou. Você tem? Não tem, mas eu vou. Irmãos, é melhor obedecer do que sacrificar. Amém? Vamos colocar sobre os pés, nosso coração. Coloca a mão no coração, eleva os pensamentos